Então, bom dia a todos, Hare Krishna. Vamos continuar com o nosso estudo do Bhagavad. Então, hoje é o último verso do capítulo do canto 9. Então, amanhã vamos começar o canto 10. Uau! Né? Muito auspicioso. Tem que preparar alguma coisa, um café da manhã especial. Quem vai entrar no café da manhã? Hoje tem festa à noite. É hoje que tem festa? Sim. Ah, é hoje. Tudo bem. Tem festa também, né, Prabhu? Não é só o trabalho, né? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Então, canto 9, capítulo 24, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Hoje vamos ler o verso número 67. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Eu vou ler o verso sozinho. Krit Vyasa Vai Guru Bharam Shapayam Kurunam Anta Samudra Kalinajadi Bhupacham Vaha Kristya Viduya Vijaye Jayam Udvighosha Prochodhavaya Chaparam Samagat Dama. Então, a tradução de cada palavra: Prit Viha, na terra, Saha, ele, Senhor Krishna, vai, na verdade, Guru Bharam, o grande fardo, Shapayam, acabando por completo, Kurunam, das personalidades nascidas da dinastia Kuru.
Anta Samudra Kalina, criando inimizade entre os irmãos, trazendo-lhes a discórdia. Judhi, na guerra de Kurukshetra. Bhupa Chambha, todos os reis demoníacos. Drishtya, com seu olhar. Viduya, limpando suas atividades pecaminosas. Vijaye, na vitória. Jayam, vitória. Udvighosya, declarando a vitória de Arjuna. Protya, dando instruções. Udhavaya, a Uddhava, Cha também, Param, transcendental. Samagat, retornou. Swadharma, a sua própria morada. Então, tradução, significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Em seguida, o Senhor Krishna criou um desentendimento entre os membros familiares só para diminuir o fardo do mundo. Mediante seu simples olhar, ele aniquilou todos os reis demoníacos no campo de batalha de Kurukshetra e declarou Arjuna vitorioso. Por fim, ele instruiu Uddhava sobre a vida transcendental e a devoção. E então, sempre em sua forma original, retornou à sua morada. Significado. Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam. A missão do Senhor Krishna caracterizou-se no campo de batalha de Kurukshetra, pois através da misericórdia do Senhor, Arjuna saiu vitorioso, devido ao fato de ser grande devoto, ao passo que os outros foram mortos pelo simples olhar do Senhor, o qual os limpou de todas as atividades pecaminosas e capacitou-os a alcançar a Sarupya. Por fim, o Senhor Krishna instruiu Uddhava sobre como levar a vida transcendental em serviço devocional. E então, no devido tempo, retornou à sua morada. As instruções do Senhor sobre a forma do Bhagavad Gita são plenas de Jnana e Vairagya, conhecimento e renúncia. Na forma de vida humana, devem-se aprender essas duas coisas. Como desapegar-se do mundo material e como adquirir pleno conhecimento sobre a vida espiritual. Esta é a missão do Senhor. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam. Após cumprir toda a sua missão, o Senhor regressou ao seu lar, Goloka Vrindavana. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 9º canto, 24º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, completado em Bhuvaneshwara, Índia, na ocasião em que se estabeleceu um templo de Krishna Balarama. Fim do nome. Srila Prabhupada aqui. Jai. Pamagyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadachi Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Vidaya Nana Kosva Iti Namini Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Panchakalpataru Yashyadri Pasindhu Vyayevacha Patitaram Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo. Então esses últimos versos têm mostrado um pouco da vida de Krishna, né? No verso anterior, ouvimos que ele nasceu e então foi para Vrindavana, tudo, e aqui nesse verso está falando das últimas atividades de Krishna,
que é a guerra de Kurukshetra, e logo depois Krishna fica um tempo em Hastinapura para consolar, assim, dar suporte a Yudhishthira Maharaj, aos Pandavas, e também, né, posteriormente, conversa com Uddhava, o famoso encontro com Uddhava. Por final, ele destrói a dinastia Yadu, né, provocando um incidente em que todos se matam, né, e depois Krishna sai desse planetinha, né, vai embora. Mas, assim, uma coisa muito interessante que a gente pode colocar como uma referência da nossa prática, né? Prabhupada fala aqui no final que Krishna nos instrui a Bhagavad Gita, e Krishna fala de Jnana e Vairagya, conhecimento e renúncia. Na forma de vida humana, devem-se aprender essas duas coisas: como desapegar-se do mundo material e como adquirir pleno conhecimento sobre a vida espiritual. Esta é a missão do Senhor. Então são duas coisas. Eu sei que vocês não estão apegados a esse mundo material. Então, quem não está apegado não precisa se preocupar com isso, né? Esse é o bicho. Mas nós não conseguimos abandonar, não seria essa expressão, mas enquanto a gente tem muito apego a uma coisa, a gente fica preso a essa coisa, não é assim? É tudo muito simples. Então, se eu estou apegado ao mundo, eu vou ficar no mundo. Então, como é que eu vou estar apegado a Córdoba e vou querer ficar em Vrajadama? Possível. Não tem sentido. Né? A gente fica em Vrajadama por austeridade, mas o coração está em outro lugar. A gente quer ir para outro lugar. Lá é minha vida. Eu estou usando aqui o nosso querido Balai. Eu falo isso porque Balai não fica agitado, ele sempre entende do todo. Ele é muito humilde. Se eu fosse falar de outra pessoa, aí podia ser que... Né? Então, assim, é mais ou menos assim. Então, às vezes, a vida espiritual para a gente é austeridade, porque no fundo, eu estava querendo estar na praia, dançando reggae, e poderia fazer outra coisa. Assim. Por quê? Porque a gente está apegado aqui. A gente tem ainda muitos sonhos. Né, Prabhu? O Prabhu, acho que não tem mais sonhos nesse mundo, né, Prabhu? Já chega, né, Prabhu? Não tem mais ilusão, não cabe mais, né? Fácil não é, mas a gente... Mas a energia ilusória é muito poderosa. Mesmo na nossa idade, como você tem mais... O seu corpo tem mais idade que o meu, mas mesmo nessa idade, nós somos susceptíveis a criar mais ilusões. Esse é o poder da energia ilusória. Então aqui a gente precisa compreender, né, o que é esse mundo material para, dessa forma, irmos nos desapegando dessa existência material. Prabhupada fala que a alma condicionada precisa compreender, né, o seu condicionamento. Como tudo isso funciona. Né? Então, a gente está organizando um curso para o final do ano e a gente está trabalhando todas essas questões muito interessantes. Né? A engenharia da natureza material. Né? E principalmente, né, o aspecto sutil, né, que comanda tudo. Porque a matéria em si é uma coisa morta. Então, a relação do
os objetos dos sentidos com os sentidos, não existe uma relação do sentido próprio da palavra, porque os sentidos não têm consciência, tão poucos objetos têm consciência. Então, a relação dos sentidos com os objetos, a relação mesmo acontece, né, na subjetividade, né, nas criações que nós fazemos com os objetos, compreendem? Então, uma simples aliança, sabe o que é aliança, né? O anel. Uma vitrine não significa muita coisa, mas quando alguém coloca no dedo de alguém, aí significa muita coisa, não é? Emocionalmente. Então, assim, a nossa relação com o mundo vai acontecendo exatamente dessa forma. As coisas que são coisas mortas passam a ter um significado muito grande. E um significado que geralmente nos mantém presos. Assim como, não é? Uma fotografia, uma aliança, um quadro, um objeto afetivo, não é? Nos prendem à pessoa a qual aquele objeto tem uma relação. Não é assim que acontece? Então é dessa forma que o nosso coração é tomado e ficamos aonde ele está. Jesus falava que aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. As coisas que a gente valoriza, as coisas que a gente está apegado, aí a gente fica aí, nesse lugar, fica nesse canto. Então é muito interessante perceber, né, como se processa o condicionamento da alma e como esse condicionamento atua constantemente na nossa vida. Prabhupada fala de alma condicionada. Então, nós estamos, como almas, muito condicionados. Por exemplo, a forma de pensar. Então, a gente, a priori, temos já muitos conceitos, depois de um tempo de vida, a gente já desenvolve ideias e conceitos sobre tudo, de forma que a gente nem pensa mais, no sentido de raciocinar, de refletir. A gente tem preguiça de refletir. Entende? A gente não quer gastar energia refletindo sobre o que se passa. Então a gente, um dia alguém falou sobre, sei lá, ideologia de gênero, que é uma coisa bem hoje em dia, bem. Eu desenvolvo, leio um pouco sobre isso. Então, se alguém vai falar, isso aí, você já rotula, você já cria você já tem uma ideia sobre isso. Estou dando apenas um pequeno exemplo, mas a vida da gente é assim, a gente vai desenvolvendo os clichês, desenvolvendo antipatia por certas coisas, né, ou atração por outras coisas. E a gente fica como um robô automatizado, pensando sempre as mesmas coisas, gostando e desgostando das mesmas coisas, repetindo constantemente as mesmas respostas diante das coisas da vida. É assim, entende? Então agora, aqui, o Prabhupada está falando que a gente tem que cultivar conhecimento. E o que é cultivar conhecimento? É começar a combater toda essa estrutura material que a gente desenvolveu, criou psicologicamente. Agora a gente tem que repensar tudo. Ó. Então não pode ter preguiça de estudar. Não pode ter preguiça de refletir. Entendem? Porque
nós temos a tendência de, assim, na Tamaguna, eu não vou pensar sobre isso, eu já tenho a minha concepção. Mas a gente vai ter que repensar tudo, ó. Praticamente tudo a gente vai ter que repensar. Então esse é um fator extremamente importante para a gente começar a mudar o nosso comportamento. A gente não percebe porque é tudo muito rápido, é praticamente instantâneo, todo o processo interno, até o momento que o cérebro recebe um estímulo na forma visual, na forma auditiva. E esse estímulo, né, ele passa por um processo, né, sobre um processo subjetivo, no sentido de a gente interpreta esse objeto. E aí quando a gente interpreta esse objeto, esse objeto é isso, esse objeto é aquilo, a gente começa a julgar, a gente começa a ter um olhar para esse objeto. Quando eu digo objeto, não é uma bola, qualquer uma pessoa, um lugar, qualquer coisa. A gente recebe isso e a gente começa. Muito rapidamente, a gente já começa, com todos os critérios que a gente tem, a gente já começa a avaliar tudo isso em milésimos de segundo. Já desenvolve um sentimento com relação àquilo. Nojo. Ou então raiva, ou então inveja, ou então luxúria. O sentimento é um produto, é um resultado de uma reflexão de algo que a gente está percebendo na nossa consciência. E dependendo do tipo de sentimento, a gente vai ser levado a ter uma ação em geral. Então, quando a gente vai agir, quando a gente vai fazer uma coisa, quando a gente decide que vai fazer uma coisa, muita coisa já aconteceu antes. Só que a gente não percebe, porque tudo é muito automático. Esse é o perigo. Porque aí a gente fica replicando as mesmas coisas, fica fazendo as mesmas coisas. E é dessa forma que a alma fica presa a esse mundo, porque você é forçado a agir. Por todo esse processo, que a alma praticamente não participa, porque ela está como uma passageira do corpo. Ela não se tornou autoconsciente ao ponto de administrar toda essa estrutura, como Krishna fala na Bhagavad Gita. Como superar a luxúria, que é apenas um dos sentimentos que a gente tem nesse mundo, através de uma consciência superior. A consciência superior, a consciência da alma desperta, então vai administrar a inteligência, que por sua vez administra a mente, que por sua vez administra os sentidos. Então, se a alma está completamente adormecida, entregue a essa dinâmica autômata de pensar, né, em função de todas as coisas já vividas, vocês estão compreendendo o raciocínio? Então, você simplesmente é arrastado, como todo mundo praticamente é arrastado. E faz uma coisa sem nem mesmo entender por que está fazendo aquilo. Às vezes até contra a vontade, como a Juna diz. Então vejam que sem haver esse processo de aplicar o conhecimento, de refletir sobre tudo, absolutamente tudo. Qualquer sentimento que vocês têm, gente, que nós tenhamos, é produto de um pensamento. Existem vários tipos de pensamento. Pensamento lógico, pensamento intuitivo. Tem vários tipos, classes de pensamento. Tudo isso é estudado. Mas uma alma tola, uma alma completamente, vai ser levado pelos condicionamentos, dos pensamentos, das emoções e de tudo mais, toda essa estrutura. Então é importante que o devoto agora, diante de algum tipo de
É como você fala, né? A gente contempla, às vezes a gente está percebendo que está contemplando. Aí vem o desejo. Mas o desejo já é fruto de um pensamento. Prabhupada fala, pensar, sentir e desejar. Essas não são as funções da mente. Pensar, sentir e desejar. Primeiro eu penso, só que a gente não percebe que está pensando. Tudo muito automático. Aí a gente sente alguma coisa em função do que a gente está pensando. E depois a gente deseja. Deseja se afastar, ou deseja estar junto, ou deseja comprar, ou deseja se desfazer. Não importa. Vai vir algum tipo de desejo. E o desejo leva a gente à ação. E quando a gente faz uma coisa, aí vem os efeitos do que a gente fez. Aí vem as consequências de nossa ação. E esse é o ciclo. Quando a gente faz alguma coisa, a gente está interagindo, criando violência, porque sempre qualquer ação envolve algum tipo de sofrimento para algum ser. A gente cria karma, é o famoso karma. Né? E aí a gente fica preso àquela experiência fica gravada, registrada, e a gente continua. Eu não falei para vocês no início que a gente repete as coisas. A gente grava e repete. Entende? E fica repetindo. Sem refletir. Mesmo que aquilo traga sofrimento, a gente repete. Então o conhecimento é o conhecimento agora da realidade. O que é real? Quem sou eu, de fato? Então começar a trabalhar, sentir vontade de fazer uma coisa, para. Não faz, primeiro pensa 2 vezes, 3, 4, 10 vezes, antes de ficar mal-humorado e, né, falar alguma coisa forte. Estava falando da paciência, né? Paciência é isso de pensar 2 vezes, 3 vezes. Por que eu vou ter que ser motivado? A minha ação vai ser motivada por uma chateação. Ou por sei lá, qualquer motivo. Porque tem gente que pisa no calo, né? E aí, a gente, sem pensar, a gente já replica aquilo que a gente fez a vida inteira. E não muda. Então, antes de agir, né, o ideal, o devoto está sempre vendo. O que está pensando? O que se passa na cachola? O que passa aqui dentro? A gente tem que estar percebendo essas coisas. Não é só. Não, o devoto está observando o que se passa. Sobre o que você está pensando? Sobre o que sua mente está pensando? O que é que ela está articulando? Porque tem consequências depois. Né? Então, o devoto, antes de agir, não, peraí, deixa eu ajustar aqui. Por que eu estou agindo desse jeito? Por que eu vou fazer isso? Isso não é bom para mim. Eu já aprendi que não é bom. Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente pensa tanto em fazer uma coisa que depois não tem como dizer mais, não, né? Como o Krishna fala, é luxúria. No início é só um desejo, mas depois fica muito intenso. Então se a gente não para, a gente não bloqueia isso, logo no início, surgiu o desejo, volta para trás. De onde é que veio esse desejo? Foi do meu sentimento. E por que esse sentimento veio? De onde é que ele surgiu? Isso é tudo imagine como é. Para a gente não cometer mais erros. Para a gente mudar, vai precisar de muito esforço. Muito esforço. Desfazer esses condicionamentos vai exigir muito da gente. E Krishna vai colaborar, né? Krishna vai mostrar para a gente. Cada dia Krishna vai mostrar algo que a gente tem que precisa ser mudado.
E às vezes a gente entra em crises. Às vezes a gente entra lá no fundo do poço para ter que mudar uma coisa que a gente está muito envolvido. Às vezes o devoto é muito arrogante, às vezes o devoto é muito autoritário, às vezes o devoto é muito luxurioso. Né? E para desfazer tudo isso, né, às vezes a gente tem que sofrer muito. O sofrimento, né, consciente, né, vivido conscientemente, dilui essas coisas. Porque o devoto, ele vai precisar a se ajustar. Então é no conflito, né, que a gente percebe a força do inimigo. É no conflito que a gente entende melhor o inimigo. É no conflito que a gente começa a perceber o quanto eu estou entendendo toda a situação. É no conflito que eu começo a perceber um monte de coisa que sem o conflito a gente não percebe. Que a gente não se dá o trabalho de se debruçar sobre isso. Mas quando começa a sofrer, não é, Balai? Quando o coração começa a ficar bem apertado, com saudade de corda, vai ter que parar e pensar. Por que eu estou sofrendo? Porque ninguém quer sofrer. A alma precisa ser livre. A alma é livre. A gente está preso a essa estrutura, né, do apego, né, da aversão, né, proporcionada pela a nossa relação com o mundo doentia, nossa relação equivocada. Eu estou falando assim um pouco de teoria psicológica e tudo, mas nós somos devotos e a gente vive isso. A gente sabe como funciona. Quer dizer, então, aqui que a gente está falando, conhecimento e desapego. Então, o conhecimento espiritual, né? E não só o conhecimento espiritual, como eu já disse, o próprio conhecimento acerca da natureza material vai levar a gente a uma atitude de cultivar o desapego. O desapego é algo que a gente cultiva. Quando Arjuna fala para Krishna, no final do 6º capítulo, que para ele controlar a mente, os pensamentos, é mais difícil do que controlar o vento, Krishna fala, é prática constante e cultivo do desapego. A gente tem que praticar. E cultivar o desapego. Sou muito apegado a isso, vou começar a trabalhar isso gradativamente. É um processo gradual. Tá? Então sempre a gente diz para os devotos, por que a gente não se purifica logo? Ninguém vai aguentar. O tranco é muito grande, é muita coisa para a gente mudar. Não é que você vai passar uma borrachinha assim, você não sente nada e no outro dia está. Não é assim. Pelo menos a minha experiência na consciência de Krishna, claro que algumas coisas pequenas, né, vai desaparecendo com o próprio conhecimento. Mas tem outras que são muito profundas, muito ligadas ao ego falso, à identidade, nossa identidade, o jeito da gente ser. Tem algumas coisinhas meio difíceis de sair. Né? E que está ali influenciando nossas decisões, influenciando o nosso comportamento, nosso jeito de ser, nosso jeito de se relacionar. Então, tem coisas muito difíceis. E às vezes não. Envolve sofrimento. É uma transformação. Né? É como que o sofrimento representa a morte de uma coisa para nascer outra naquele lugar. Então, às vezes a gente tem que morrer para nascer de novo. Né? Então, e isso dói. Mas não, isso passa, viu? Não se preocupem que passa. Né? Acho que já tem um tempo. Bom, tem pessoas que ficam, né? Que deprimem, e aí tem pessoas que não conseguem passar. Pessoas que tiram a vida. Mas a crise, ela vem, tá, para a gente identificar tudo isso.
existe a lei do progresso. Né? Assim, Krishna não criou esse mundo para a gente ficar aqui eternamente. Existe a lei, né, de que a gente não aprende assim, que a alma, tudo que a alma aprende, ela não perde. Né? Então é assim. Então quando alguém está muito acomodado e não quer trabalhar, aí aparece o Maharaj, por favor, não vai trabalhar não? Entende? Então quando a gente é preguiçoso, acomodado, não quer evoluir, aí a natureza, né, o Paramatma, vamos dizer assim, Krishna, que é o nosso Chaitya Guru, que não é nem um pouco sentimentalista, nem um pouco. Krishna não tem nem, Krishna vai no ponto. Então Krishna vai criar uma doença, vai criar uma situação para fazer se levantar. Vamos lá, vamos trabalhar. Entendeu, Balai? Tem os ossos de raspinha, de maçã, isso. Krishna, não trabalhe, porque senão vai sofrer. Vai vir de alguma forma. Às vezes na forma de doença. Aí a gente vai lá, a doença séria. Aí a gente começa, o que foi que eu fiz? O que eu tenho que fazer? Tenho que mudar a minha vida. Né? Não é assim que a gente pensa? Aparece uma coisa difícil, eita, né? A morte existe mesmo, daqui a pouco a gente vai morrer. Aí começa a pensar. Não quer pensar? Vai ter que pensar desse jeito. Obrigado. A gente tem que pensar sobre a vida. A gente tem que mudar. Compreendem? Então isso de ficar acomodado, gente, não é com Krishna. Então, vem essas situações. Então, como eu disse a vocês, a gente tem que viver essas situações conscientemente. Não é tomar remedinho para esquecer tudo, ou coisa. Às vezes precisa, dependendo de cada caso, mas é importante que é um momento para que eu pare e reflita sobre tudo que está acontecendo na minha vida. E reflita para mudar. Refletir com o conhecimento espiritual. Refletir com o conhecimento das Escrituras. Tá? Isso, aí a gente muda. Tá? Então, nesse processo, a primeira coisa é reconhecer que somos doentes. O ego falso não quer considerar isso, que somos doentes, que precisamos. Para o ego, eu sou incrível, né? Todo mundo não presta, só eu que sou. Né? E se eu tenho alguma raiva, né? A minha raiva é completamente justificada e o outro é o culpado de tudo. Né? E sempre assim, a gente sempre está, esses são os mecanismos de defesa do ego. O ego, esse falso ego, não é, Balai? Acha incrível, né? Violonista, aquela coisa toda, e tudo, assim, cordobês. Imagine, nasceu no lugar mais importante do planeta, Córdoba, um lugar de peregrinação. Né? Então, o ego falso é isso. Então, a gente nunca vai querer admitir que somos caídos. Né? Que temos muitas coisas para resolver, para trabalhar. Sempre o ego vai querer fugir desse trabalho. Mas aí a gente, não, eu não sou isso, eu sou algo. Eu não quero isso para mim. Não quero ficar levando essa bagagem miserável. Vida após vida, porque leva para a próxima vida, viu? Sabia disso? Como? Não. Leva para a próxima vida. Porque é a mesma mente, é o mesmo corpo sutil. O corpo fica aqui. Mas tudo o que a gente aprendeu e que a gente tem aqui vai para a próxima. Vem para a próxima, né? Perde o corpo, já fica no corpo sutil, do mesmo jeito, apegado às coisas daqui, apegado ao dinheiro do banco, apegado a fulano, apegado. Entende? É o mesmo corpo sutil. E aí depois, próxima vida, pega esse corpo sutil, próximo corpo.
Tudo ali. Vai somando, vai somando. Vocês querem levar isso, essa bagagem? Hein, Fausto? Então trate de começar a se desvencilhar, ficar de toda essa bagagem aí. Porque não tem jeito. Então isso que Krishna veio fazer. Krishna veio falar a Bhagavad Gita. Para dizer, como diz para Arjuna, você vê esse corpo, Arjuna. Isso é um alma espiritual. Né? Equanimidade. Né? Se livre de tudo isso, desapegue de tudo isso. Né? Use o achote do conhecimento para dissipar toda essa ilusão. Tudo isso, acabe com tudo isso. Né? Haja segundo minha orientação, não de acordo com o seu ego falso, porque você vai estar perdido, Arjuna. Faça como eu estou dizendo, siga esse conhecimento transcendental. Né? Estou falando isso porque você, eu amo muito você, eu gosto muito de você, por isso que estou falando tudo isso para você. O que Krishna diz na Bhagavad Gita? Né? Ok, gente? Então, está na hora já. Se alguém tiver alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aí. Da Krishna Vijaya. Reverências Maharaj, podemos medir nosso apego e identificação com o corpo com a intensidade e frequência dos conflitos? Não sei se seria a intensidade dos conflitos, a quantidade de conflitos você deve estar falando, né? Mas eu acho que essa não é a melhor forma da gente medir, né? Eu acho que a nossa vida, no nosso dia a dia, a gente pode perceber o quanto a gente é acionado, né, pelas propostas do mundo. Né? Acionado assim, no sentido de quanto de desejo a gente tem ainda com relação a esse mundo. Né? Porque na medida em que a gente vai percebendo a realidade, a gente vai se desfazendo. Eu tenho certeza que muitos de vocês já se desfizeram de muitos sonhos, tá? O Balai eu acho que ainda quer ser famoso como violonista. Eu acredito que, não é Balai, assim ser tocar naquela orquestra sinfônica, mas você tem esse desejo ainda? Eu já abandonou esse desejo. Desde o início você já viu que não era. Bom, então assim, tem muitas coisas que a gente vai já deixando, né? Mas tem muitas outras coisas. Então, a gente pode perceber o quanto nós estamos envolvidos, né, diante da quantidade de desejos que a gente tem dentro desse mundo. Quantos sonhos a gente tem ainda dentro desse mundo material. Então, porque o desejo, como eu já falei para vocês, é resultado de um sentimento que, por sua vez, vem de um pensamento. Então, eu ainda estou muito identificado com esse mundo. É assim que a gente pensa, eu sou esse corpo, eu sou homem, sou mulher, sou brasileiro, sou isso. A gente pensa assim, então, quando algo vem à nossa consciência, um objeto, uma situação, eu vou pensar em todo esse conteúdo em relação a esse objeto. E aí eu vou ter um desejo, ou vou ter aversão, e assim continua. Então, quanto mais iludido, mais desejo. Mais desejo, mais desejo, mais desejo, mais desejo. Quanto menos iludido, menos desejo, menos desejo. Até chegar a um ponto que não tem mais Anyad Hilashita Shunya. Não tem mais nenhum desejo. Não deseja mais nada. Só os desejos espirituais. Aí vocês podem desejar tudo, tá? Desejar Krishna, desejar passear com Krishna, quem é vaqueirinho, passear com Radharani, ser convidado por ela para pegar algumas flores, para fazer alguma coisa. Aí vocês podem desejar tudo isso, não tem problema nenhum. Mas nesse mundo material, a ausência de desejo, porque não há mais nenhuma identificação. Acabou. Não tem nada a ver com esse lugar, nada a ver com esse mundo material. Ok, gente? Terminou para você? Sim. Então, Gantaraja Srimad Bhagavatam aqui. Já.